Olá, amados irmãos, graça e paz. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Olha o que o Senhor Jesus disse no livro de João, capítulo 14, entre os versos 15 e 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Muito bem, amados, palavras de Jesus revelando a promessa de Deus. Note bem que ele diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. O sinal de que, a prova de que você ama a Deus, não é simplesmente ser um ouvinte, mas guardar os mandamentos de Deus. É quando você ouve o Senhor falar contigo. O Senhor fala de diversas maneiras, Ele sempre fala. E aqueles que têm comunhão com Deus, entende, conhece a Deus. Sabe diferenciar, discernir a voz de Deus. Esse nunca será enganado, porque é nítido a diferença. O Espírito da verdade revela Jesus. Aqui ele disse: rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Olha essa ordem. O Senhor enviou o Filho primeiro. O Filho esteve entre os homens, iniciou o reino de Deus aqui na terra. Fez uma aliança, uma nova aliança, o Novo Testamento. Os homens estavam distantes de Deus. Havia um véu que separava o homem de Deus. Você não poderia chegar na presença de Deus sem Jesus, sem o Espírito Santo. Existia uma série de rituais. Ainda assim, o homem era distante de Deus com todos os rituais religiosos. Era apenas pessoas separadas, como sacerdotes, que poderia levar as ofertas e tinha todo um passo a passo, toda uma burocracia, vamos dizer assim, porque o homem pecou e entregou para Satanás o domínio. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, enviou o Filho, Jesus Cristo, que iniciou o processo, o plano de salvação. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos remiu com seu sangue. Aleluia! E hoje nós temos acesso ao trono de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas Jesus, para cumprir a lei, veio na forma de homem. Portanto, ele não poderia estar em todos os lugares. Era limitado na condição de homem. E qual que era o plano de Deus? Que todos aqueles que creem em Jesus recebessem o Espírito Santo. Para isso, Jesus tinha que cumprir o propósito, que é ser crucificado no nosso lugar, e depois ele ascendeu aos céus e veio o Espírito Santo, que é onipresente. O Espírito Santo trata de cada um, de cada filho. O Espírito Santo Consolador é Ele que é o Espírito de verdade, da verdade, é Ele que revela Jesus Cristo. E Jesus, estando Ele na condição humana, Ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo, que habita
no nosso meio, até então, veja bem essa diferença. Aqui diz que o Espírito Santo, ele habitava, porque habita convosco. Então, o Espírito Santo estava ali, fazendo a obra com Jesus Cristo. O Espírito Santo estava presente. Então, ele habita convosco e estará em vós. Note bem essa diferença, porque habita convosco, ele está ali operando com Jesus, mas depois que Jesus Cristo cumpriu o propósito, depois de Pentecostes, ele estará em vós, ou seja, habita no nosso coração. Olha que privilégio! Nós temos a presença de Deus habitando em vós. Não somente estando no nosso meio, porque Ele sempre esteve no nosso meio. E essa revelação o mundo não pode ter. Mas quem tem comunhão com o Senhor tem a sensibilidade de ver o operar de Deus todo momento. O Senhor tem diversas maneiras de falar com seus filhos. Ele levanta situações e pessoas e, a depender do nível de comunhão que você tem com o Espírito Santo, porque é gradual, à medida que você vai orando, à medida que você vai se entregando, mais o Espírito Santo se fortalece, mais você tem comunhão com Deus, mais você conhece a Deus. São níveis de intimidade com Deus, a depender da sua entrega. Você guardou os mandamentos de Jesus? Você busca o Senhor diariamente? Você tem uma aliança com Deus? Então você conhece. É muito nítido a diferença. É claro que o enganador, ele quer inclusive se passar pelo Espírito Santo. Você sabia disso? Mas o Senhor nos ensina que os frutos revelam quem é a árvore, qual é a árvore, se é boa ou ruim. Como havia falado, aqui o Senhor Jesus declara que Ele está falando aqui com os escolhidos, como está falando conosco, que nós conhecemos o Senhor, porque guardamos os mandamentos de Deus, temos a revelação do Senhor, então nós conhecemos, é nítido a diferença. Mas o mundo não conhece o Espírito Santo, porque vive em trevas, vive na escuridão, vive escravizado, cativo, mas você não. Você tem a verdade de Deus na sua vida e você conhece o Espírito Santo. E você não é enganado. O mundo tenta seduzir, tenta tirar a presença de Deus, mas nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo estará sempre convosco. Por que Consolador? Olha, no mundo tereis aflições, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando você enfrentar lutas, porque a caminhada com o Senhor é um caminho estreito, então o Espírito Santo, ele vai acrescentar aquilo que lhe falta. Ele vai aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. Porque nessa caminhada, nesse trajeto, nós vamos encontrar pedras pelo caminho. O Senhor nunca disse na sua palavra que os filhos de Deus não vão enfrentar lutas, pelo contrário. Quando você é a luz, você incomoda as trevas, você atrai inveja, perseguição, você passa a ser o alvo. Veja, Satanás, ele vai perseguir quem? Aqueles que pertencem a ele? Não, ele vai perseguir, ele vai tentar derrubar os filhos de Deus, mas você tem o Espírito Santo que sustenta a tua fé, que é o Consolador. E o que você enfrentar nessa trajetória, o Espírito Santo, ele vai consolar você, ele vai
trazer paz mesmo em meio à guerra. Ele vai traduzir o que está acontecendo, de maneira que você vai sair mais fortalecido de cada batalha. Entende a necessidade de estar sempre buscando o Senhor? Porque as lutas vêm para todos, mas aqueles que pertencem a Deus, as lutas que você enfrenta, você não está só, diferente do mundo. Quando eu digo que o inimigo não persegue aquele que lhe pertence, eu estou dizendo que você não pode comparar tua vida com aqueles que não seguem a Deus. Porque para eles, o inimigo já está dominando. Então, ele não vai perseguir, ele vai apenas enganar. É como cozinhar o galo, né? Aquela expressão, cozinhar o galo. Eles estão na mão de Satanás, o mundo jaz no maligno, jaz em trevas, mas eles nem sabem disso. Mas você que tem a luz, você que é a habitação do Espírito Santo, nós temos a missão de propagar o amor de Deus. E você pode perceber quando o Senhor coloca no teu coração a palavra revelada, muitas vezes você entrega a palavra e você é mal compreendido. Mas não é porque as pessoas elas são más, elas estão em trevas. E muitas vezes parece que elas são ingratas, mas na verdade é o inimigo agindo na vida delas porque não quer perdê-las. E nós, como filhos de Deus, nós temos a missão de resgatar as ovelhas desgarradas, aqueles que estão em trevas. Entende? O que diferencia é o posicionamento. Você se posiciona como filho de Deus e você tem essa missão de propagar o Evangelho, mas o Espírito Santo te dá graça para você conseguir fazer a vontade de Deus aqui na terra, cumprir o seu propósito. É o Espírito Santo que vai encaminhar, que vai endireitar os seus caminhos. Mas para que você tenha acesso a Deus, é necessário você não entristecer o Espírito Santo. Como assim entristecer o Espírito Santo? Você já percebeu, quando você faz algo que você sabe que não vem de Deus, vem uma tristeza em você? Um constrangimento? É o Espírito de Deus te constrangendo, no sentido de levar você ao arrependimento, de endireitar os seus caminhos. Coisas que você fazia normalmente, já não consegue fazer mais. Práticas, hábitos. O Espírito Santo que habita em vós, ele se entristece. E você sente e percebe o Espírito Santo se entristecendo quando você faz algo que não agrada a Deus. E diante disso você deve se alegrar mesmo sentindo uma tristeza. Parece algo assim incoerente, mas é verdade. É o Espírito Santo te disciplinando. Ele tem zelo por você. Ele tem cuidado de vós. Nessa caminhada, nesse trajeto, onde a gente ingressou, o caminho da salvação, você vai perceber que quando você estiver ou enfraquecendo, ou estiver diante de uma tentação, diante de uma situação que Deus não se agrada, então você vai perceber o Espírito Santo triste. Mas como assim triste? Triste no sentido de constranger você. Você vai sentir essa tristeza. Aí você vai se questionar: poxa, mas eu fazia tantas vezes tal hábito, tal comportamento, agora eu não consigo mais. Glória a Deus por isso. É o Espírito Santo dirigindo os seus passos. É o Espírito Santo causando uma mudança em você, formando o teu caráter. Louvado seja Deus pela porta fechada, pela porta aberta. Louvado seja Deus pelo sim e pelo não. Quando você pertence a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia.
Muito bem, amados, vamos nesse momento entrar na presença de Deus em oração. Prepara o teu coração. Vamos citar o Salmo 51. Receba essa palavra, declara essa palavra, faz dessas palavras a sua oração. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Pai amado, Pai querido, nós te amamos, Senhor, e guardamos os seus mandamentos. Guardamos a sua palavra como o bem mais precioso que nós temos. Guardamos mais do que o ouro, do que a prata, mais do que qualquer coisa valiosa que esse mundo pode nos apresentar, porque amamos o Senhor, temos prazer em Ti. Obrigado, Senhor, pela disciplina, pelo zelo, porque hoje não conseguimos mais praticar hábitos que praticávamos no passado. Quando a gente, por alguma razão, se afasta de Ti, nós percebemos o Espírito Santo se entristecendo, porque o Senhor habita em nós e nós não queremos entristecer o Espírito Santo com os velhos hábitos. Nós recebemos a salvação, nós recebemos o Consolador e o Senhor, meu Pai, nos edifica, ministra ao nosso coração, revela toda a verdade e é nítido a diferença. Não seremos mais enganados porque andamos na sua presença. Aleluia. Transforma essa pessoa, Pai, que foi tantas vezes enganada, seduzida, caiu tantas vezes em tentação, porque não guardou os mandamentos. Mas agora, com a tua palavra, ela é disciplinada. Ela entende: quem ama a Deus guarda os mandamentos. E guardando os mandamentos, o Espírito Santo dá graça para que nós possamos, aleluias, mesmo com os nossos defeitos e limitações, praticar a tua vontade. O Senhor enviou o teu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo para remir de todo o pecado, para nos perdoar. E o Senhor envia o Consolador, que nos dá a graça de suportar, de prevalecer em meio às trevas. E a sua presença, Pai, é incomparável. Nós não vamos, Senhor, trocar a sua presença por nada. Pelo contrário, vamos crescer cada vez mais. Vamos nos aproximar, ter cada vez mais intimidade com o Senhor, desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão, dia após dia. O Senhor tem falado conosco, tem liberado a palavra. O Senhor não nos deixa órfãos. O Espírito Santo estará conosco para sempre, para que haja
meu Pai, uma transformação e toda a sua palavra seja cumprida na nossa vida, a vontade do Senhor. Meu Senhor, essa pessoa que está orando comigo está confessando a sua palavra. Ela reconhece que sozinha ela não consegue, meu Senhor. Ela necessita de Ti. Ela busca, ó Deus, de todo o coração, a presença do Senhor. Espírito Santo, consola esse coração que foi ferido, consola essa pessoa que foi decepcionada, que se decepcionou. Sim, ela andou por caminhos tortuosos, distante de Ti, fez o que era mal, mas ela apresenta a Ti um coração quebrantado, arrependido, que reconhece, é nítido a diferença. Ela não quer mais nada com este mundo. Liberta ela de todo o cativeiro. Liberta ela, meu Pai, de toda prisão emocional, espiritual. Receba agora a libertação. Ele é o libertador. Ele liberta você dessas dores. Ele é o Salvador. Ele salva você dessas dores. A dor da ausência de Deus, esse vazio é preenchido pelo Espírito Santo. Aleluia! Seja cheia de Deus. Receba a presença de Deus, o toque do Espírito Santo. Aleluia! Você que era fraca, já não é mais fraca. Você que andava por trevas, agora anda na luz. Você que era enganada, agora você vive a verdade. Meu Deus, meu Senhor, o Senhor tira do pó o desvalido e do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. O Senhor nos resgata das trevas, nos traz para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Aleluia! Ah, meu Pai, essa pessoa que andava de cabeça baixa, lamentando, hoje anda de cabeça erguida, porque o Senhor sustenta a nossa fé. Quem acusará o seu escolhido? Quem pode apontar o dedo para aqueles que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro? Estes recebem o Espírito Santo e têm a missão de propagar o reino de Deus a toda criatura. Aleluias! O Senhor levanta essa pessoa para ser um exemplo de fé. Aonde quer que ela for, ela será luz. Ela é um mensageiro da paz, um mensageiro de Deus. Receba, meu amado, minha amada irmã, a presença de Deus. Seja fortalecido, avivado para a glória do nosso Deus. Pai, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Teu coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel. Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio